Sem o centroavante Julio Furt, vetado pelo departamento médico, mas com Felipe Jonathan relacionado e também o jovem lateral esquerdo Souza, ele que foi inscrito, falei aqui no vídeo anterior, mas vai para o banco de reservas. Havia aí uma possibilidade dele ser aproveitado só no futuro, e eu já na live do Canal 10, na segunda-feira com o Henrique Farinha, dizia o seguinte: olha, se o rapaz está à disposição e o Dodô não acertar com a lesão do Kevson, não faz sentido o único lateral esquerdo do elenco, fora o Felipe Jonathan, não ir para o banco. Então vai, pelo menos para o banco de reservas ele vai para este clássico contra o Corinthians. Porém, apesar do Santos ter divulgado oficialmente na noite desta terça-feira a lista dos relacionados, Carille faz mistério no time titular. Talvez porque ele tenha uma dúvida em relação ao ataque e à própria lateral esquerda, porque numa dessas talvez ele queira dar uma segurada no Felipe Jonathan, põe o Rainer mesmo ali e tal. Mas de qualquer forma, independentemente do time que for entrar em campo, o Santos precisa vencer. No Campeonato Paulista não ganha do Corinthians na Vila desde 2016. Pois é, rapaz, ganhou em outras competições e tal, né? 2 gols do Ricardo Oliveira. Então tá na hora de acabar com essa escrita, né? E dar aumentada na crise do rival, que afinal de contas mandou o Mano, como disse o meu amigo Tony Vasconcelos, o Mano 3 meses embora, né? Ou ele pediu as contas, mandou embora, vai ter que pagar uma grana para ele lá. Assume o Thiago Kozlovski, que é o interino, que foi inclusive técnico do Curitiba. Ele caiu com o Curitiba no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians contratou ele lá para ser auxiliar do Mano e vai ser o cara que vai dirigir a equipe rival nesta quarta-feira, 7h30 da noite, na Vila Belmiro, jogo que tem a transmissão também do TNT e HBO Max. Tá certo? Então vamos lá falar um pouco mais sobre o que significa este Santos e Corinthians, uma eventual vitória para a classificação, para a parte psicológica, emocional do time, do torcedor, e como é que o Santos pode construir este resultado. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo. Hoje em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do Canal 10, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas e que é conhecida como a mais tradicional e mais confiável casa de apostas do mercado, com grandes ganhos, pagamentos rápidos, onde você aposta não só nos jogos do futebol brasileiro, mas do futebol internacional, também em outros esportes e também nos chamados eSports. E para participar da 1xBet é fácil, você vai lá no link fixado, no link que eu deixo no comentário fixado, né? Tem lá o link para você se inscrever na 1xBet e você usa o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x, para obter vantagens. Então não perde mais tempo, mostra que você sabe tudo de futebol e comece a participar da 1xBet, ganhe um dinheiro extra com a 1xBet, tá certo? Vamos aos nossos palpites para esta quarta-feira, como sempre fazemos aqui. 7h30, Santos e Corinthians, vitória do Santos. 2-0 tá bom. O pessoal tá querendo meter goleada e tal. Eu quero 3 pontos. 2-0 tá bom. Tô sendo humilde, tá? Se puder ser mais, eu também aceito. Fico feliz de toda forma. Flamengo e Botafogo, 9h30, Campeonato Carioca. Acho que o Flamengo ganha. Mais cedo tem Paris Saint-Germain e Brest. No Paris Saint-Germain joga todos, ganha quase todos, então vou apostar no Paris Saint-Germain. Aí voltando para a noite, 9h30, Santa Cruz do Rio Grande do Sul, Internacional. Acho que deve ganhar o Inter, né? Apesar de que outro deles deram uma tropeçada lá. E São Paulo e Água Santa, 9h35. Aqui eu acho que o São Paulo vai levar, né? O Água Santa acho que não vai ser páreo para o time do quase ex-técnico do Santos, o Thiago Carpini, tá certo? Palpites aqui, portanto, para 1xBet. Eu aproveito e peço para você que está chegando agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Atenção, lista dos relacionados. Escureceu a tela aqui porque é o fundo preto do site do Santos. Relacionados para a partida: goleiros João Paulo Diógenes e Rodrigo Falcão, zagueiros Joaquim Gil, Messias, Samuel e Diego Borges.
5 zagueiros relacionados. Laterais: Aderlan, Felipe Jonathan, Rainer e Souza. Meio-campistas: Pituca, Schmidt, Tomás Encon, Nonato e Casares. Atacantes: Guilherme, Marcelinho, Morelos, Otero, Pedrinho e William Bigode. O Furt saiu no intervalo, né? O próprio Carille falou na partida contra o Guarani, então tá fora. William Bigode seria a mais natural opção, né? Porque ele está com mais ritmo do que o Morelos. Agora, eu não sei, né, se o Santos não precisa ter uma presença mais efetiva diária. E o Carille na coletiva falou, olha, eu acho que o Morelos aguenta uns 60 minutos. Eu vou dizer o que eu acho. Se coubesse a mim decidir, eu começaria com o Morelos, né? E usaria o Bigode já num segundo tempo para ter mais velocidade, a não ser que o Carille imagine que se ele precisar mudar o jogo, ele só de uma forma mais efetiva, ter um atacante mais forte na área, ele precise do Morelos. Então é uma dúvida que eu acho que ele vai carregar, por isso que desta vez não divulgou o time principal, o time oficialmente, né? Porque eu acho que ele tem dúvida entre o Morelos e o Bigode, pode apostar em quem você quiser, e talvez na própria lateral esquerda, tá certo? E talvez ele esteja de olho aqui na possível formação do Corinthians, pode ter, por exemplo, o tal do Rodrigo Garro estreando, né? Corinthians pode ser Cássio, Fagner, Félix, Torres, Caetano e Hugo, Raniel, Maicon e Rodrigo Garro ou Matheus Araújo, Romero, né? Wesley ou Matias Rojas e Pedro Raul. Pedro Raul já vai estrear também? Caramba, hein? Não vão botar o Yuri Alberto para dar umas caneladas tortas aqui na Vila Belmiro? Ave Maria, estou vendo aqui no Globoesporte.com. Enfim. E o Corinthians que está desesperado. Aliás, o desespero é deles no Campeonato Paulista. O desespero é deles, não é nosso. A gente, com uma vitória, encaminha a classificação no grupo. Grupo que vai ter, por exemplo, outros jogos aqui dos nossos adversários de grupo, né? Cadê aqui a danada da rodada? Eu estou adiantado para... Cheio aqui, ó. Nosso grupo, quem que vai jogar? A Portuguesa pega o São Bernardo fora, o Santo André pega o Mirassol fora, o Ituano pega o Palmeiras fora. Chances enormes dos 3 do nosso grupo perderem. Mas se o Santos ganhar e for a 15 pontos, amigo, 15 pontos é muito ponto, né? Aí, além de superar as campanhas dos anos anteriores, já superou em número de vitórias, superar em número de pontos, e com os outros 3 tomando uma trauletada aí, meu amigo, disparou lá na frente, na metade da primeira fase, e dá para administrar aí, quem sabe, os outros jogos. O Santos tem alguns jogos bem difíceis, né? Vamos combinar, Novo Horizontino, Red Bull Bragantino, o próprio São Paulo fora. Então tem uns confrontos aí enjoados, Mirassol fora de casa no domingo. Então seria importantíssima a vitória no aspecto de classificação, no aspecto anímico, né? Aquela coisa da moral e tal, né? E o Santos tem que jogar com inteligência. O desespero está do outro lado, né? Até o empate para eles é ruim. É pior o empate para eles do que para a gente. Então, temos que usar a inteligência neste jogo com o Bigode ou com o Morelos na frente, pouco importa. Então, é uma situação que o Santos precisa levar em consideração. Ele construiu uma pequena vantagem nesse começo de campeonato, ele tem uma pequena gordura em relação ao grupo, em relação à classificação geral do Campeonato Paulista, né? O Santos é o terceiro colocado por pontos perdidos, digamos assim, é o primeiro colocado em pontos ganhos, porque Palmeiras e São Paulo têm jogos a menos ainda para cumprir no Campeonato Paulista. Então, assim, é um jogo que eu peço encarecidamente para o torcedor do Santos tomar cuidado em relação ao clima. Para o Corinthians, quem sabe fazer a coisa ferver, para eles é mais negócio. O Carille conhece bem os dois lados, né? O Santos tem demonstrado uma característica de ser um time muito paciente, muito tranquilo, para mesmo quando não está tão bem no jogo, dar uma controlada e quando precisar acelerar o jogo, acelerar, enfim. Ao contrário do que acontece tantas vezes, nós temos aí uma quantidade enorme de jogadores para ter a lei do ex, né? Tem Gil, tem Otero, tem Casares, tem o próprio Bigode, só não vai ter o Juliano que está sendo preparado para o clássico contra o São Paulo. Então, esperem mais um pouquinho, o Juliano só vai voltar na boa, não volta nesse jogo não, óbvio, já falei aqui para vocês a lista dos relacionados, então o Juliano só mais lá para frente.
E tem aí essas possibilidades, né, do banco. O menino Souza vai vivenciar essa experiência se ele precisar entrar por qualquer motivo, né? E tem aqueles jogadores que têm sido menos usados, né? Como o Pedrinho, como o Marcelinho, o Nonato, que não tem entrado, o Messias, que não entrou ainda, os dois outros meninos que estão no banco, os zagueiros, o Samuel e o Diego Borges, para completar o banco ali, enfim. Vai ser, para alguns destes jogadores, uma estreia em clássico do lado do Santos, né? Os que eu citei, os que já jogaram no rival, talvez não, mas não vão ter esse sentimento, mas para o Morelos um sentimento desse, para todos os meninos que eu citei, para o próprio Rainer, para o próprio Aderlan, eles vão jogar um Santos e Corinthians pela primeira vez. Então, é um jogo recheado de detalhes que tem que ser bem trabalhados no aspecto psicológico, no aspecto tático. O Santos tem a vantagem de ter jogado na Vila no domingo, ou seja, tem aí um desgaste menor, a questão da logística, não houve esse problema. Se tiver numa noite daquelas normais para Pituca e também João Schmidt, que são os pulmões ali do meio de campo do Santos, imprimir o ritmo necessário e aquilo que o jogador tem que ter no clássico, sempre tá ligado, muito ligado, né? Não pode passar do tom. O Joaquim, por exemplo, não pode meter um carrinho como ele deu lá no jogo contra o Guarani. Se ele dá uma chegadinha para o lado e arrepia o jogador do Guarani com mais gosto ali, o cara tinha expulsado ele, né? Então tem que tomar cuidado para não passar. Eu sempre falo isso, motivação em excesso dá problema. Então os caras não podem entrar, eles têm que entrar com a motivação, com a vontade, tá? Mas não pode exagerar para não arrumar sarna para se coçar, tomar um cartão vermelho aí no começo do jogo, aí pronto, aí a partida muda totalmente de figura. O que me preocupa menos é o fato de ser um grupo com a base experiente. Se ter os meninos que vão ficar no banco, se ter o Joaquim que está empolgadão com o momento e tal, mas de resto, ainda mais se o Felipe Jonathan jogar mesmo e não o Rainer, mas o Rainer também é rodado, você tem ali aquela linha defensiva mais o meio de campo, jogadores que têm uma tranquilidade que o momento pede, né? E aí fica realmente essa dúvida como é que vai ser a composição do ataque. O Guilherme empolgado pelos 2 gols que fez, o Casares e o Otero ainda em fase de provação, né? Estão especialmente o Otero caindo mais aí nas graças do torcedor, mas eles ainda precisam entregar um pouquinho mais, né, para ter aquela confiança 100%. E a dúvida quem é que vai ser o centroavante do time. Se o Bigode, com a movimentação dele, ou se o Búfalo Morelos lá na frente, dando chifrada em todo mundo, né? Cavucando e futucando a defesa do rival. Tá certo? Então vai ser um jogo daqueles, né? Um jogo tenso, um clássico na Vila, que se o Santos ganhar, dará um grande presente para o seu torcedor. E o Corinthians, o adversário, o rival, vai precisar fazer contas lá na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. Repito, o desespero é deles, principalmente, não é nosso. Não podemos entrar em guerra, não podemos entrar em pilha, temos que jogar futebol, né? E se vierem muitos gols, ótimo. Se vier a vitória, eu estou satisfeito porque vale 3 pontos do mesmo jeito, e o Santos atinge o seu objetivo, dependendo dos resultados da rodada, ser ele, Santos, já praticamente um time classificado. A gente pode colocar nesses termos, tá bom? E claro que a gente vai acompanhar, eu vou fazer daquele jeito, 7h30 eu estou trabalhando ainda, né, como sempre, e aí eu vou dar um jeito de ver o começo do jogo, depois tentar finalizar, vou finalizar depois de outra forma, né, já não no ambiente de trabalho, e claro, trarei aqui a minha análise para vocês no pós-jogo. Tá certo? Este conteúdo aqui também foi em nome de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais.
além da 1xBet, que é parceira do canal e chancelou o início deste nosso vídeo, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.